Você não está cansada de sempre ler os mesmos livros de tarô, entender o que significa uma carta, entender o que significa outra, mas na hora da prática você não conseguir desenvolver uma boa leitura para as suas clientes, amigas, familiares? Você não está cansado de fazer cursos, de ver vídeo, o que significa uma coisa, o que significa outra, o que você deve fazer, como deve tratar um tarô, se usa pano preto, pano vermelho? Mesmo assim, na hora de tirar as cartas, você não consegue ver nada, dá simplesmente um bum, um branco. Esse curso é para você, que já leu, já estudou, mas mesmo assim ainda não tem segurança de desenvolver um bom trabalho, que precisa daquela empurradinha mágica para poder falar, ter a comunicação, uma comunicação certeira, ter um carinho, uma atenção, você fazer parte do tarô e o tarô fazer parte de você também. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo, a gente vai conversar bastante sobre isso. Repare no mecânico, disse Wicca, enquanto as duas olhavam a oficina mecânica através da vitrine da loja. O mecânico estava parado diante do motor aberto do carro, sem fazer qualquer movimento. Wicca continuou. Repare que ele não está tocando em nada, apenas contempla. Tem anos nessa profissão e sabe que o carro fala com ele uma linguagem especial. Não é o seu raciocínio que está atuando agora, é a sua sensibilidade. Esse é um trechinho que eu peguei para vocês do livro Brida, de Paulo Coelho, e ele comenta sobre a sensibilidade do mecânico simplesmente abrir o capô e saber exatamente aonde está o problema. Só de ele olhar, existe uma comunicação entre o mecânico e o carro. E é assim que eu quero passar para vocês, a comunicação do tarô com vocês. Não importa qual tarô vocês escolheram, tenho certeza que quando vocês vão escolher um tarô na loja, vocês vão escolher um tarô que fale com vocês. A primeira vez que eu comprei um tarô, eu lembro que eu estava apaixonada pelo tarô cigano. E eu cheguei na loja, fui convencida que o mitológico era a melhor escolha e era o mais tradicional. E no final, eu não me desenvolvi bem com o mitológico na época e acabei dando um fim nele e fui atrás do cigano. E o cigano eu fiquei um tempo com ele. Depois eu achei que minha fase tinha parado, acabou, e aí eu ganhei um tarô bíblico da minha cunhada. E depois dessa fase, aí eu tive outros tarôs e assim foram. Mas, na verdade, a minha história começou quando eu era pequenininha. O meu pai, ele costumava jogar cacheta, buraco, esses jogos, né? Com a família, com minhas avós. Eles passavam a noite toda jogando baralho, cacheta, buraco, 21, pontinho, né? E eu era pequena, eu lembro que eu vi eles jogando, mas quando terminavam a jogatina, que às vezes eles passavam a noite, eu pegava simplesmente aquele baralho do meu pai, que não estava consagrado, que não tinha intuito nenhum, e simplesmente eu falava: essa dama significa uma mulher morena, esse rei significa um homem assim, essa carta significa um amor, o dinheiro no ouros. Então eu fazia uma coligação, eu comigo mesma, ali na carta, eu escrevia alguma coisa, e aí escrevia tudo mal escrito, né? Eu era muito pequena, mas... E eu começava a ler para minhas amiguinhas, para minha mãe, na família, mais ou menos desse jeito. E as coisas funcionavam. Eu lembro que minha mãe se assustava até. Como é que podia ser essa comunicação? Não era alguma coisa consagrada, tanto é que quantas pessoas seguravam naquele tarô durante a noite, quando meus pais jogavam, faziam jogativas entre famílias, quantos tipos de jogos. Então estava sendo programado o tarô daquele jeito. Não estou falando se é certo ou errado, estou contando a minha história, isso acontecia. Também uma vez, eu lembro que eu estava num bar, eu não estava lendo muito tarô na época, e eu estava num bar com amigos, comendo, batendo papo, e aquela coisa descontraída quando alguém me pediu para ver uma coisa no tarô, se eu sabia, e numa brincadeira, uma coisa puxou a outra, eu nem sei como é que eu fui parar lá, eu estava cheia de cartões de créditos, bilhete único de São Paulo, coisas assim de lojas Marisas, cartõezinhos assim de plástico, e eu me peguei lendo o tarô para as pessoas no bar,
com aquelas coisas ali. Lendo tarô é uma maneira de falar. Na verdade, eu estava lendo os objetos. Eu lembro que uma vez me falaram que as cartas são apenas sinais que te fazem ver para algum lugar. Você caminha. Ela te mostra a direção e você caminha. E assim foi, cada cor do bilhete, cada número, o que eu via primeiro e me chamava a atenção, era realmente onde que eu fui lendo. E eu tanto li bem, né, que eu li até o presente, coisas que eu não sabia, de pessoas que eu estava conhecendo aquele dia, que estavam na mesa com a gente, sabe, amigo de amigo, e eles ficaram encantados. E eu fiquei pensando, gente, como é que pode, né? Na verdade, são ferramentas que a gente que usa, a taróloga, ou a cartomante, ou quem tem o dom, ou mesmo quem não tem um dom e quer trabalhar com isso, o universo dá um jeito da pessoa ir entrando as ferramentas, desde que a pessoa esteja aberta a isso. Aconteceu também uma vez de eu estar almoçando, eu estava na praia, almoçando sozinha, em frente da praia, comendo lá, e aí uma amiga desesperada precisou de um atendimento e eu falei, olha, eu estou longe agora de casa, não tenho os oráculos aqui, não tenho como te ver. E ela estava realmente preocupada. O que foi que eu fiz? O que eu tinha na minha mão? Eu tinha copos e uma latinha de Coca-Cola, garfo e faca. E foi através disso que eu consegui resolver a situação para ela e dar uma resposta. Como? A Coca-Cola representa tal pessoa, o copo vai representar tal situação, a faca. E eu fui colocando as coisas assim, e eu fui olhando e aquilo foi se comunicando comigo. E é essa comunicação que eu me referi aí no começo de Brida, no livro de Paulo Coelho, a comunicação do mecânico com o carro. Ele abre o capô, existe a comunicação desde que ele esteja há algum tempo, ele olha, talvez mexa aqui e ali, mas ele sente. Isso é muito inconsciente, mas é isso que eu quero passar para vocês, independente do que vocês escolherem. Ah, eu quero trabalhar com tarô mitológico, eu quero o tarô egípcio, ou tarô cigano, ou baralho, não importa. Esse curso é para você que até já tentou, que até já estudou, que tem até uma noção das cartas, mas ainda não conseguiu se desenvolver, ainda não conseguiu ter a sua segurança de poder ler, entender e acreditar no que fala, porque tem muito da segurança. A gente tem medo de ser julgado, nós temos medos de repente estar falando alguma besteira. Tarô também pode se criar um karma. Eu acredito, afinal de contas, nós nunca devemos falar para a pessoa o que ela deve fazer, interferir no livre-arbítrio de outra pessoa, e sim falar, olha, aqui mostra as tendências, se você escolher tal caminho pode acontecer isso, se escolher outro caminho acontece aquilo outro. Então, não está em suas mãos o que você vai fazer. Não está em suas mãos a decisão. Deixe a decisão na mão do outro. Você apenas mostra as tendências das escolhas dela. Se você escolher tal caminho, é isso. Escolher outro caminho, é aquilo outro. Acontece de muitas pessoas chegarem em mim falando, devo terminar esse relacionamento ou não devo? Gente, o livre-arbítrio é da pessoa. Como é que eu posso falar para terminar um relacionamento? Ou, por exemplo, acontece relacionamentos de casado com os filhos. Olha quantas pessoas envolvidas para eu falar termina ou não termina o relacionamento, fazendo os filhos, o marido, a esposa sofrerem. Não cabe a mim. Eu tenho como olhar uma coisa no geral e passar para a pessoa. A decisão será sempre da pessoa. E é isso que eu quero passar para vocês. Alguns conceitos básicos do tarô. Eu sei que existem muitas regras, olha, ninguém mexe no meu tarô, ninguém encosta, tudo isso a gente vai conversar aqui no curso. Porém, a gente não tem que levar tudo a ferro e fogo. Existe o respeito. Mas como eu falei, eu lia baralho em tarô, em baralhos que minha família usavam para fazer jogatina. Como é que pode? É lógico que hoje em dia eu tenho os meus tarôs separados, uma coisa, outra coisa, separo tudo certinho. Porém, existem regras e existem também bloqueios, existem crenças limitantes que não deixam a gente acessar outros mundos. O que você quer? Com quem você quer se comunicar? Como você quer desenvolver essa credibilidade sua
a comunicação sua com o tarô. E qual ferramenta você quer usar? De repente você quer usar runas. Sabe que as runas, antigamente, reza a lenda, que elas eram utilizadas pelos vikings para prever se iam ou não, era uma boa noite, um bom dia para atacar, para guerrear. Então as runas falavam, olha, guerreando esta época existe uma tendência dessa noite vocês terem a vitória ou não. Olha só como eles usavam as pedrinhas lá atrás, que na verdade o tarô, essas ferramentas é uma coisa muito antiga. Tá aí a borra de café também. A borra de café usada pelos árabes, acontece muito de você pegar, você tomar toda a xícara de café e deixar, porque não é coado, né? O pó ele fica assim no fundo, a pessoa pega, bebe, deixa repousar primeiro, depois bebe e aí essa borra de café que fica lá úmida, ela forma figuras e dessas figuras a pessoa consegue ler o que está ali. Como que ela vai ler? Vai estar escrito? Não, tem figuras, uma águia, uma rosa, ela vê, a comunicação é dela com ela mesmo ali, cada figura vai representar alguma coisa. É interessante porque eu posso ser uma boa taróloga, posso ter uma boa clarividência, mas se você estiver lendo para mim, com o seu tarô, não precisa ficar insegura, ai, será que eu estou lendo certo? Não, porque o tarô vai estar se comunicando com você e não comigo. Eu posso saber tudo, mas o tarô é seu, é você que está lendo e o tarô vai se comunicar com você, não comigo. Eu posso até ter uma noção, olha, o 10 de paus, 10 de paus significa isso, será que é aquilo? Não, e a pessoa fala, olha que carta maravilhosa, e eu falo, mas essa carta é ruim. Não, não é ruim. Quem tá lendo é a pessoa, a comunicação é com ela, o tarô é dela, é o mecânico e o carro ali dela. Então é isso que vocês teriam que fazer, que é a minha proposta aqui nesse curso, desenvolver a intuição através do tarô, independente de quem esteja lendo, qual o oráculo que você escolheu. É lógico que aqui eu vou abranger apenas tarôs, não vou pegar runas, búzios, borra de café. E vou dar um exemplo também. Uma amiga minha leu na borra de café uma coisa um pouco forte para um amigo certa vez. E até hoje, 20 anos depois, ele ainda está com isso na cabeça. Então, as nossas palavras têm muito peso. E não foi uma coisa muito agradável que ela leu, só que 20 anos depois ele ainda está com esse peso com ele. Então, é muito perigoso o que a gente fala. É uma coisa também que nós temos que nos policiar. O que falamos, às vezes a gente solta umas sementes, e essas sementes dão frutos e nem sempre são frutos bons. Uma vez eu li um tarô para uma vizinha e eu comentei alguma coisa, olha, você tem que soltar alguma coisa com a sogra dela, que você vai acabar ficando doente, e esqueci. Depois de um tempo, ela estava no hospital, eu fiquei sabendo, mas a gente não tinha tanto amizade, e depois de alguns meses ela voltou e falou para mim, chorando, Cici, quanto que você falou para mim, eu estava no hospital e ficava me lembrando das suas palavras, que era para eu soltar, que era para não sei o que eu ia ficar doente, e eu fiquei realmente, eu nem lembrava de ter falado isso, mas eu vi o peso, e ela falou então, de agora em diante eu vou mudar, porque as suas palavras ecoavam no meu ouvido no hospital, e eu tive uma decisão de mudar. Eu falei, que interessante. Aí eu vi a responsabilidade de um tarô. Tem muita coisa. Tem gente que ouve a gente de um jeito que, se a gente falar, olha, termina o relacionamento, faça isso, faça aquilo outro, é perigoso a pessoa fazer. Você está sendo traído, sabe? Tem coisas, a não sei quem vai morrer. Olha, gente, tem muitas coisas que tem que ser trabalhada num tarô, porque independente se você está lendo ou não esse oráculo, você tem que saber como lidar com seres humanos. Nós não somos máquinas e não podemos ficar criando karmas. A intenção é usar o tarô como autoconhecimento e todos nós nos beneficiarmos dessa ferramenta milenar. E tudo isso, muitas coisas eu vou abordar no curso de tarô. Mas lembre-se, cansou de ler, decorar, porque é muito decoreba, né? Decorar lâminas de tarô, isso, significa aquilo outro. Não, aqui não é decorar, aqui não é decoreba. Esse curso é um pouco diferente, a minha proposta é diferente. Eu abri os registros akáshicos antes de fazer esse curso e perguntei,
Devo fazer um curso de tarô? Como? Porque muitas pessoas me pediam um curso de tarô, mas sabe quando entra naquela decoreba de sempre? Eu nunca fiz curso de tarô. Aliás, eu até cheguei a fazer, uma amiga me ensinou, mas sabe quando não era aquilo? E hoje em dia eu pego qualquer tarô, então, qualquer oráculo, até falei, dei exemplos para vocês de outras coisas que eu cheguei a ter a resposta com outros objetos, e vejo, porque independente do tarô, existem outros objetos, você pode até pegar, eu vejo muito, com cristais também, eu trabalho com cristais em constelação familiar, que eu também faço constelação familiar, e às vezes eu desenvolvo aquela evidência pelo cristalzinho ali, consigo entender o que está acontecendo. Então vai muito de segurança e de como você desenvolver isso. Então o intuito desse curso é você desenvolver a sua intuição e segurança através do tarô. Se você já cansou de ler, já leu o que significa isso, o que significa aquilo outro, a gente até vai dar uma passadinha por cima dessas coisas, sim. Mas a ideia é: solta o seu coração, solta, vem comigo e vamos trabalhar com a sua intuição. Pegue todo esse conhecimento que você tem aí contigo, tudo isso, guarda, a gente não vai fazer mais decoreba. Não vamos falar, isso, louco significa isso, o AIS é o começo. Não. A gente vai fazer uma coisa para você desenvolver mais a sua intuição e a sua segurança, tá bom? Quer saber mais? Vem comigo, clica aí. E desde já agradeço por já ter clicado até aqui, tá bom? Beijo. Esse é o segundo curso que eu vou colocar. Eu já coloquei um de registros akáshicos antes. Esse vai ser o de tarô. E o próximo vai ser de benzimento, que eu vou estar preparando assim que eu terminar esse curso e lançar na plataforma, tá bom? Beijo para todo mundo.